Bom, para vocês todos que gostam também, assim como eu, das negritudes e africanidades, nós vamos começar a falar sobre as nossas efemérides, ou seja, aquelas datas que nos interessam mês a mês. Eu sou Ademir Santos, sou doutorando e mestre em Educação pela Universidade de São Carlos, campus Sorocaba, e sou coordenador da Câmara de Preservação Cultural do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, o NUCAB, da Universidade Federal da Universidade de Sorocaba. E agora nós vamos falar sobre as datas que nos interessam mês a mês, começando pelo mês de junho. Vamos em frente. Bom, no mês de junho, em 1990, dia 1º, foi inaugurado o Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Acho que a gente não precisa falar muito sobre Zumbi, não é mesmo? Todo mundo sabe que Zumbi foi o último líder do Quilombo de Palmares, que durante quase 100 anos existiu ali na região na Serra da Barriga, hoje Alagoas, entre Alagoas e por ali, por perto. E que em 1695 esse Zumbi foi morto, né? Foi morto depois deste quilombo ser destruído. E Zumbi é hoje o nosso herói, é o principal herói, embora muita gente pense que só esse quilombo existiu nas Américas, mas não, ele foi, talvez, ele é, sinceramente, o mais importante, mas não o último. Os quilombos existiram em todos os lugares, nas Américas, principalmente onde existia escravidão. No dia 4, em 1527, houve a primeira rebelião de escravos nas Américas, que aconteceu em San Juan, no Porto Rico. Ou seja, para quem às vezes imagina que a escravidão só aconteceu no Brasil, não. Ela aconteceu em todas as Américas, do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina, e onde houve escravidão, houve rebelião. No dia 6, em 1755, foi extinta a escravidão indígena no estado do Grão-Pará e Maranhão. Para quem não sabe, a essa época, o Brasil, o que hoje nós conhecemos como Brasil, era dividido em 2 estados administrativos, todos administrados diretamente por Portugal pelo Marquês de Pombal. Então, este estado do Grão-Pará e Maranhão, pelo próprio nome, todo mundo sabe onde fica o Pará, todo mundo sabe onde fica o Maranhão, ele tinha escravidão indígena, e em 1755 o Marquês, quer dizer, ele extinguiu essa escravidão e criou ao mesmo tempo a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, com a obrigação de substituir esses escravos indígenas por escravos negros. E a partir daí, somente os negros ficaram sendo escravos no Brasil, vamos dizer assim, porque 3 anos depois já foi extinta a escravidão no estado do Brasil. E a partir de 1758 até 1888, os africanos tiveram o privilégio, né, de ocuparem sozinhos a posição de escravos em nosso território. No dia 10, em 1940, morreu em Londres Marcus Mosiah Garvey, cofundador do panafricanismo. Este Marcus Garvey nós estudamos bastante pouco, mas ele merece ser mais aprofundado. Por quê? Porque, a partir dele, uma série de iniciativas que nós temos ainda hoje, elas tiveram início. Por exemplo, Marcus Garvey fundou uma companhia de navegação chamada Black Star, exatamente para tirar os africanos escravizados ou seus descendentes que estivessem nos Estados Unidos e quisessem voltar para a África. Não é uma ideia nova dele. Antes ele foi precedido por Paul Couffe, que é outro que a gente também não se preocupa muito, aliás, muita gente nem sabe que existiu, mas que também teve essa primeira ideia de levar os africanos e seus descendentes, né, escravizados dos Estados Unidos, de volta para a África. Há quem diga que Marcus Garvey precisa ser lido da forma que de uma forma diferente, por exemplo, porque ele era essencialista, né? Não acredito muito nisso, não. Eu acho que ele, de fato, ele imaginou
que, voltando à África, os negros teriam uma outra forma de expansão, e não que ele queria que os negros estivessem separados dos brancos, mas sim que pudessem ter a sua própria emancipação, a sua vida tocada por si próprio e não sob comando alheio. Ele também fundou jornal, nesse jornal dele, ele tinha uma coluna que era escrita pela esposa dele, então ele é também um dos precursores do que veio se chamar feminismo negro nos Estados Unidos, e mais uma série de outras atividades, entre as quais pode-se também colocar a própria ideia da arte negra, tá bom? Que veio depois a desembocar, talvez, em algumas leituras, no próprio movimento negritude. Então, Marcus Garvey precisa ser olhado pela gente com um pouco mais de carinho. No mesmo dia, em 2018, a Bahia foi declarada a capital iorubana das Américas. Mas não foi autodeclarada, ela foi assim declarada pelo rei Adeyeye Enitan Babatunde Ogunwusi, que era o rei da cidade de Ilé-Ifé, a principal cidade do ponto de vista gerencial da Nigéria. Então, nós temos lá a nossa Bahia como capital iorubana e a gente nem mal sabe disso, né? Mas também é mais ou menos recente. No dia 16 de 1976, nós tivemos o massacre de Soweto, na África do Sul, de triste memória. Este massacre aconteceu porque os estudantes negros ali desta região de Soweto, que é um distrito de Joanesburgo, eles estavam reclamando da baixa condição das escolas sul-africanas para negros. Então, eles saíram em protesto. E só crianças, só estudantes. E eles foram recebidos com bomba de gás lacrimogêneo e, em seguida, com uma rajada de tiros. Então, os brancos dizem que morreram 9 crianças. Os negros chegam a um total de aproximadamente 700, mas na realidade devem ter morrido por volta de 1.000 crianças, desarmadas, estudantes. Este é o famoso massacre de Soweto, na África do Sul, ou seja, de fato, o governo sul-africano não considerava os negros, que eram os donos da terra, né, originais, como gente, simplesmente reclamou do estudo, morre. No mesmo dia, 1991, em função deste massacre, a Organização dos Estados Africanos, a OUA, instituiu o Dia da Criança Africana, que a gente mal lembra que existe, mas existe, 16 de junho, a partir de 1991. No dia 18 começa a desgraça nossa, a desgraça dos africanos, apoiado pela Igreja. A bula Dum Diversas, do Papa Nicolau V, autorizou Portugal a escravizar os povos que encontrasse nos seus descobrimentos. Que povos? Os africanos. 8 anos antes, eles tinham iniciado essa escravidão moderna, essa escravidão que desumaniza, que zoomorfiza seres humanos. Eles tinham levado, no dia 8 de agosto de 1444, 235 negros capturados na ilha Arguim, na atual, hoje, Mauritânia, para o Algarve, sul de Portugal, exatamente onde estava localizada a escola de Sagres. E o primeiro ganhador, né, agraciado com africanos escravizados, foi exatamente o infante Dom Henrique. A partir daí, a escravidão, que era milenar, ela é antecedente, para quem lê a Bíblia e acredita no dilúvio, era antecedente ao próprio dilúvio, né? Senão Noé não poderia ter condenado seu neto à escravidão. Então, era um instituto social, plenamente aceito. No momento que não tinha dinheiro, ser escravo era uma das formas, inclusive, de sobrevivência. A partir deste momento, 8 de agosto de 1444, os africanos são considerados pela Igreja como sem luz, por isso escuros, né? Então, que luz? A luz divina. Eles passaram a ser considerados
sujeitos à catequese, que passa a ser a escravidão, a partir desse entendimento, como um ato pio. Era necessário escravizar e trazer os africanos para fora da África, onde eles viviam longe da luz divina, ou seja, sob o comando do demônio. E como fazer isso? Tirando eles da África, mesmo que tivesse que arrancar o couro para salvar a alma, a partir de 1452, ou seja, 8 anos depois que começou essa desumanização, a Igreja já autorizou. É preciso também entender que essa escravização feita pelos europeus, ela é anterior a esse fato. Mas isso a gente vai ver no mês adequado, tá bom? Mas eles já escravizavam índios catequizados nas Ilhas Canárias quase 100 anos antes. No mesmo dia, em 1978, no movimento espetacular, ainda em época de ditadura, foi criado o Movimento Negro Unificado em uma reunião histórica ali em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, isto como reação a uma série de atitudes racistas que haviam acontecido naquele entorno, como a proibição de alguns nadadores negros frequentarem o Clube Tietê, a morte de um operário indevidamente preso e massacrado pela polícia. Então, essa reunião, ela cria o Movimento Negro Unificado, que está aí até hoje, ainda bem, né? Pelo menos em algum lugar nós temos voz, e voz ativa. No dia 20, em 1884, foi a abolição da escravatura no Amazonas. A gente precisa lembrar que a abolição da escravatura não aconteceu em 1888. 1888 foi simplesmente o ato final. A abolição mesmo da escravatura, ela começa no dia 25 de março de 1884, na cidade que hoje se chama Redenção, exatamente por isso, lá no Ceará, que é onde fica a sede da Unilab, tá bom? Então, seria também uma data para ser um pouco mais estudada, porque isso foi feito por mãos negras, que não permitiram mais que se embarcassem escravos do Amazonas para o Sudeste, porque lá no Nordeste a economia estava praticamente falida, e não havia mais o que fazer com esses escravos. E também estava proibida o tráfico negreiro, então a forma foi a negociação interna, a venda interna, o comércio interno de carne preta humana, porque para os brancos a carne preta não era humana. No dia 24 de junho de 2001, nós tivemos a perda de um dos nossos maiores intelectuais, que foi Milton Santos, geógrafo baiano, que ganhou o prêmio Vautrin-Lud, que é equivalente ao Nobel em Geografia, e que tem um novo olhar sobre a globalização. É um olhar que a gente vai encontrar hoje em dia na África, nos filósofos, principalmente de Moçambique, e especialmente do professor Severino Niguenha, atual reitor da Universidade Pedagógica, em que se pensa a globalização vista do ponto de vista do local. Então, o localismo foi uma das principais ideias de Milton Santos, agir a partir do local para alterar o global. No dia 25 de junho de 1975, houve a independência de Moçambique, ou seja, é uma sequência da própria Revolução dos Cravos em Portugal, a queda de Salazar e as colônias portuguesas na África, elas começam a adquirir a sua independência. Sendo que é preciso lembrar que Portugal foi o primeiro país a chegar à África. Em 1442 eles já estavam lá. Em 1444, como a gente já viu aqui, eles começam a escravização de africanos, e é o penúltimo país a sair de lá. Todas as outras colônias praticamente estavam libertas já, né, livres dos seus indevidos colonizadores. Portugal insistiu em permanecer. E só depois das colônias portuguesas estarem livres, só sobrou colonizada ainda
uma ilha, uma região, que é Comores, que foi logo em seguida também liberada porque não havia nem interesse mais da Europa. Acho que esqueceram simplesmente de descolonizar, tá bom? Mas é preciso lembrar isso também, porque a gente escuta ainda hoje alguns discursos, inclusive oficiais, que os portugueses mal puseram os pés na África. Bom, eles foram os primeiros a chegar, os últimos a sair, e quem diz isso, que eles mal puseram o pé na África, não diz, não consegue justificar porque é que 5 países africanos têm o português como idioma oficial, né? Não dava para os africanos aprenderem a falar português sem que os portugueses estivessem lá, por alguns motivos muito simples. Ninguém aprende nenhum idioma por osmose, e quando você não tinha a internet, alguém estava lá falando português e obrigando que os outros também falassem português. E aí esse idioma passa a ser o idioma oficial de todas as colônias portuguesas, exatamente porque os portugueses estavam lá. Se não puseram os pés lá, pelo menos puseram a mão, e a mão brava, a mão que escravizava. No dia 26 de 1957, nasceu Sônia Guimarães. Quem foi Sônia Guimarães? Foi a primeira física mulher negra que foi professora, docente no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, no ITA, 1957. Ninguém nem fala dessas nossas mulheres gênio, né? E houve muitas. Sônia Guimarães, física. E docente no principal Instituto de Tecnologia da Aeronáutica que tem nas Américas. No dia 27 de 1976, houve a independência de Djibouti, um paizinho que a gente também mal toma conhecimento dele, lá no chifre da África, né, perto da Etiópia e por ali. No dia 28 de 1890, foi reaberta a imigração, 2 anos depois da escravidão ser oficialmente abolida no Brasil, reabriu-se a imigração, ou seja, o processo de embranquecimento, né? E o Brasil, por este processo, este decreto de 1890, ele admitiu que os europeus viessem para o Brasil, mas não admitiu os africanos e os asiáticos, que só poderiam vir com autorização do Congresso. Poucos anos depois, alguns asiáticos chegaram ao Brasil, ou seja, a primeira imigração japonesa. Os africanos nunca puderam vir por vontade própria, só como escravos. Ou seja, se alguém tem alguma dúvida sobre o processo de embranquecimento oficial, que se desdobra hoje em dia na absoluta necessidade das cotas raciais, uma vergonha para o nosso país, mas que é absolutamente necessária, está aqui. Pega lá a lei de 1890, que no dia 28 reabriu a imigração, e que depois vai se refletir, em 1945, ainda no governo Getúlio Vargas, onde isso é novamente exposto. Reabre-se a imigração, mas tendo como foco a preservação, como diz o decreto, de nossa origem europeia. Vergonhoso, não? Mas é isso. Bom, terminando dia 30 de junho de 1960, nós tivemos a independência do Zaire, atual República Democrática do Congo, que sempre foi Congo, né? Foi o Reino do Congo, que hoje em dia abrangeria Angola, Congo, Gabão e aquela região toda. Em história a gente escreve isso, não só em história, mas nas ciências sociais em si, a gente escreve aquele Congo com K, Congo. Ele foi destruído pela colonização. Aí, quando ele consegue se livrar dos belgas, principalmente, ele é jogado para uma ditadura bravíssima, que lhe dá o nome de Zaire, que é um rio que passa por ali. Aliás, também é o antigo nome do Rio Congo, né? E quando se livra dessa terrível ditadura, aí ele retoma o seu nome, República do Congo, mas agora República Democrática, porque lá nós temos 2 Congos.
Na África, tem 2 lugares, só como parênteses, que a gente precisa tomar cuidado quando pensa em ir para lá. Quando você vai para o Congo, é bom saber para qual Congo, tem 2, tá bom? Quando você vai para a Guiné, também é bom saber para qual Guiné, porque tem 3, né? Efeitos da colonização. E assim nós terminamos o mês de junho. A gente volta o mês que vem para falar, lógico, do mês de julho. Feito, pessoal? Qualquer coisa, no CAB está disponível, com biblioteca própria e com gente apta e disposta a discutir as negritudes com quem estiver interessado. Até o próximo